É isso aí, galera. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Paulão Funileiro. Para quem não sabe, Paulão é aqui de Franca, interior do estado de São Paulo. Pessoal, nesse vídeo eu vou aí, tirar uma dúvida aí do pessoal, como é que faz para cobrar por hora. Porque na área de restauração, se você cobrar por empreita ali, ó, fechado, você corre o risco, um grande risco de tomar prejuízo, tá? E aí acontece aquele negócio do carro ficar encostado no canto ali, porque você está tomando prejuízo, você já larga o carro, esquece o carro, não faz mais o carro, e o cliente fica doido com você, e o cliente pagou o que você pediu, tá? Então, galera, você aí que quer restaurar um carro também, né, que quer levar para alguém restaurar também, já fica mais ciente aí dos problemas que acontecem. Um desses é o funileiro vai lá dar o preço fechado e depois ele não consegue trabalhar no seu carro, que ele está tomando prejuízo, muito prejuízo, tá? Pessoal, como eu faço aqui na oficina? Eu combino com os meus clientes para a gente conseguir fazer o carro, ele não vai perder dinheiro, ele não vai gastar muito e eu não vou perder dinheiro. Eu tenho que pagar a oficina, eu tenho que pagar funcionário, eu tenho que pagar aluguel, eu tenho que pagar água, um monte de coisa. Então, você tem que tomar muito cuidado na hora de dar o preço. Pessoal, aqui na oficina, como eu faço? Eu já falei, algumas pessoas já viram em alguns vídeos, eu já falei, mas é bom fazer um vídeo específico sobre isso. É o seguinte, eu trabalho por hora, tá? E eu cobro do cliente no mínimo de 50 horas por mês e no máximo de 100 horas por mês em cada carro. Porque eu trabalho, eu consigo fazer o controle 100 horas ou 50 horas, eu consigo controlar o carro e todo mês eu vou pegar no carro do cliente, eu vou fazer aquele carro do cliente. Normalmente, galera, vamos ser bem sinceros, é difícil um funileiro conseguir fazer 150 horas mensais trabalhando por hora por cliente. Se ele for honesto, tá? É difícil ele fazer 150 horas mensais porque a gente para muito. Muitas vezes a gente tem que parar, fazer alguma outra coisa. Ele não pode cobrar essa hora do cliente, tá, pessoal? Então, tem que ter um relatório. Matheus, pega para mim uma prancheta. Deixa eu mostrar aqui. Galera, ó, isso aqui, ó, é feito, tá? A gente anota, ó, o dia, a hora que a gente iniciou, a hora que a gente parou, o que foi feito e o profissional que fez. Se foi eu, se foi o Zé, tá? Então, isso aqui é o mínimo. E depois, é claro, isso é passado por uma tabela do Excel para você mandar para o cliente. E aí você foi lá, combinou 50 horas no mês, passou para a prancheta, anotou tudo, depois passa para uma planilha do Excel e depois essa planilha do mês ali, ó, começou o dia 1º, fechou dia 30, manda para o cliente. Acabou as 50 horas, você já manda para o cliente no próximo mês, tá? Combina uma data, ó, dia 5, dia 10, que dia que fica melhor para você pagar? Porque aí, a gente terminando, eu já mando para você o relatório mensal do que foi feito. E aí o cliente paga mais 50 horas, você faz mais aquelas 50 horas. Eu trabalho, pessoal, adiantado, tá? O cliente me paga 50 horas, eu trabalho ela e depois mando o relatório, o cliente paga mais 50, eu trabalho essas outras 50 horas. Eu estou falando 50 porque é o mínimo, tá? O ideal é você combina aí com o cliente, dependendo do tamanho do bolso do cliente e da quantidade de serviço que você tem dentro da oficina. Se a gente faz 150 horas, eu sozinho, eu consigo pegar um carro para fazer 100 horas e um outro carro para fazer 50 horas. Então, eu vou trabalhar em 2 carros por mês, tá? Isso, com certeza, 150 horas dá para fazer tranquilo. O normal seria 220 horas por mês, tá? Se você conseguir fazer as 220 horas por mês, beleza, você está tendo um lucro maior. Mas o normal é 150 horas, é o que a gente consegue fazer.
Eu provavelmente comece a fazer um pouco mais, porque antes a gente parava 5 horas, a gente parava de trabalhar, agora a gente está estendendo até as 6 horas da tarde. Vou ganhar mais 5 horas por semana, tá? Trabalhando no cliente. O quanto que você deve cobrar por hora? Pessoal, depende da região e da qualidade do serviço que você entrega, tá? Você não pode, Paulão, eu não posso cobrar o mesmo que um profissional top de uma oficina top, tá? Um cara com 30 anos de experiência na área de restauração, eu não vou cobrar a mesma hora que ele, o mesmo valor de hora que ele cobra. Por quê? Porque o cliente lá, ele vai deixar de levar para o outro que já trabalha há 20 anos com ele para trazer para você? Se fizer isso, é porque o seu trampo é muito bom, tá? Mas como eu tenho, por exemplo, 6, 7 anos de experiência, não dá para me cobrar o mesmo valor de horas que outros profissionais de nome já têm no mercado. Então, eu tenho que abaixar um pouquinho o meu valor de mão de obra. Não vou ganhar, o meu lucro não vai ser maior, porque eu não posso trabalhar com prejuízo também, tá? O mínimo, pessoal, para você não ter um prejuízo aí, você que mora numa cidadezinha pequena, que aluguel é barato, né? Você não gasta muito combustível para ir, você não precisa ganhar um salário grande e tal, né, para sobreviver. Eu acho que R$ 70 a hora, a partir de R$ 70 ali, no mínimo 70, tá? Senão vocês quebram, porque pelo que eu vejo de material, vejo de tempo, e energia elétrica é o mesmo preço aqui, o mesmo preço em São Paulo, tudo igual. Então, 70, a partir de R$ 70, você toca a oficina, mas não tem lucro, porque a oficina você tem que ganhar o seu salário e a oficina ganhar um salário seu também, tá? Então, por exemplo, vamos por um exemplo, R$ 10.000, você tem que ter R$ 10.000 de lucro, tirando todas as despesas, você tem que ter R$ 10.000 de lucro para você investir na sua oficina, para você tira 5.000, que é o seu salário, e 5.000 vai para a oficina, tirando aluguel, tirando água, tirando luz. É isso, senão você não consegue comprar ferramentas para manter sua oficina. Eu, por enquanto, não consigo fazer isso, tá? Tirar o mesmo tanto que eu ganho para a oficina ainda não está dando, apesar que eu invisto muito na oficina, eu compro muita ferramenta. Então, muito dessas ferramentas que eu compro, eu tiro do meu salário, tá? Eu completo com o que eu ganho, eu completo para a ferramenta. Meio que misturo, não devia fazer isso. Meio que misturo o meu salário com a oficina. O ideal é separar. A oficina tem que ganhar um tanto, você tem que ganhar um tanto. Desse tanto que a oficina ganha, você tinha que pegar no mínimo 20% e depositar para investimento, tá? E 30% ali você compra uma ferramentinha a mais, uma coisinha ali, desses, né, metade, 20% que você vai ganhar vamos por 5.000, você tira 20%, R$ 10.000, R$ 1.000, você põe na poupança lá para investimento na oficina, tá? Eu acho que eu confundi um pouco ali, mas eu acho que vocês devem ter entendido aí. Eu fiz uma confusãozinha, mas vocês devem ter entendido o que eu estou falando. Sobrou, estou fazendo um exemplo, R$ 10.000 para mim, profissional, tá? Não dono da oficina, e 5.000 para mim, 5.000 da oficina. Desses 5.000 da oficina, tá? Eu tiro 20%, que seriam R$ 1.000. Esses R$ 1.000 eu tenho que depositar, que é para prejuízo, você precisa fazer um investimento, entendeu? Vai lá e guarda 20% para você se salvar, tá certo? Acho que agora eu dei uma corrigida no que eu falei, tá? Então, é isso. Agora, se você quer investir, você quer uma oficina maior, só os R$ 70 não dá, tá? Então, aí você tem que somar. Você tem funcionário? Você paga aluguel?
o aluguel que você paga é caro, a água e a luz vem caro, gasta muito material, porque, por exemplo, eu não cobro do cliente material, a chapa o cliente paga. O resto, disquinho de corte, disco de lixo, esses negócios, é por minha conta. A não ser que for material de pintura. Por exemplo, disco strip para remover tinta, já é por conta do cliente e material de pintura. Você tem que fazer isso. Separa, não compre material de pintura você. Deixe para o cliente saber, porque ele vai saber o quanto que ele está gastando, o que ele pode comprar de material. O ideal é isso. Isso no meu ponto de vista, tá, pessoal? Por quê? Porque o cliente vai achar, mas quanto? 6 mil de material de pintura? Sim, tem material de pintura que você gasta 6, 7 mil para você fazer tinta, verniz, primer, lixa, entendeu, pessoal? Aí, isso separado. Se você dá o preço fechado ali, te cobrar, vamos pôr, 10 mil, você pagar 6, 7 material, 3 mil para você pintar um carro inteiro, você tá doido? Entendeu, pessoal? Mais uma pintura de 10 mil é pintura, aqui é banhozinho, tá, pessoal? Então fica atento a isso. Não vou entrar muito nessa área, não, de discutir preço aí, porque senão dá muito o que falar, o pessoal dá muito rebuliço, tá? É polêmico você falar preço. Eu não falo preço de carro de cliente. Todo mundo pergunta, quanto ficou esse serviço, Paulão? Não posso falar, uma questão de ética. Você não pode expor o cliente, tá? Quanto que ele está gastando dentro da sua oficina. Não faça isso, não exponha. O que vai acontecer? Na hora que eu começar a comprar os meus carros, carro batido, carro para dar aquela reforma, não é uma restauração, é uma reforma, aí sim eu posso falar. Eu vou estar expondo o que eu gasto, se eu tive lucro, se eu tive prejuízo, se eu fui trouxa de gastar dinheiro naquele carro, ou se eu tive um lucrozão, tá? Se vale a pena, tal. Nossa, vou fazer também. É isso. Aí é meu carro, eu vou expor. Mas de cliente, pessoal, a gente não pode expor. Quando o cliente vai fazer um orçamento com você, aí você fala assim, mas por hora? Pô, mas como assim por hora? Eu vou pagar, você vai trabalhar infinitamente? Tem, pessoal, uma estimativa. O que você faz? Uma estimativa. Para isso, você tem que ter trabalhado em outros carros, tá? Uma estimativa de quantas horas você vai gastar nesse carro. Então, você vai chegar para o cliente e falar assim, olha, em média, mais ou menos, eu fiz um carro mais ou menos igual a esse, eu gastei 600 horas, eu gastei 700 horas, eu gastei 800, eu gastei 900. Tá? É claro que você não pode superestimar, mas também não pode pôr lá embaixo para depois o cliente chegar e falar, poxa, você falou que ficava tanto e dobrou o valor. Acontece, pessoal, o que acontece quando você dobra o valor? Um tipo de orçamento que eu faço é orçamento por e-mail, tá? Orçamento por e-mail. É complicado, é difícil. Por quê? O cliente não te mostra tudo que o carro tem. Não dá para mostrar o quanto de massa o carro tem. Então, você tem que ser sincero com o cliente, ó. Eu já fiz um carro desse jeito, tinha muita massa, tinha muito podre por dentro das latas, eu tive que fazer. Então, esse carro, vou gastar mais ou menos 800 horas, tá? Eu cobro hoje, tá? Vou falar o quanto que eu estou cobrando hoje. Se você pôr um carro hoje dentro da minha oficina, é R$ 120 a hora para conseguir pagar custos. Não estou tendo um lucro grande não, tá? Para mim pagar mais ou menos o custo da oficina, vou conseguir poupar um pouco, porque eu diminuí o aluguel, mudei de oficina, diminuí o valor do aluguel, acabou tendo um funcionário a menos, aí começa a controlar para mim, tá? Mas não pensa que você vai falar assim, 800 horas, R$ 120, vai dar quanto?
96 mil reais. Divide isso daí em um ano. Divide um ano. 800 horas, se você fazer 50 horas por mês, quanto que dá? Não dá 16 meses? Um ano e meio quase, pra você ganhar 96 mil? Hã? Pensa bem, é claro que você vai ter outros carros, mas não é muita coisa não. E você acha que você ganhar 16 mil numa oficina para você pagar aluguel, manter, comprar ferramenta, fazer tudo, é o suficiente? Se você estiver ganhando menos que isso, cuidado, hein? Você está perdendo dinheiro, você está fazendo, amassando barro, como a gente diz aqui na região, aqui em Franca. Você está só amassando barro ali, ó, só andando em volta do carro e não está fazendo, não está ganhando nada, tá? Então, pessoal, é isso. Chega para o cliente e fala, ó, igual eu faço por estimativa, falo, ó, o que você me mandou, as fotos de problemas que você me mandou, por experiência, eu calculo X horas, tá? Essas X horas pode ficar mais ou pode ficar menos. Depende da situação do carro. Isso, o carro está longe, tá lá no Rio de Janeiro, está lá no Mato Grosso. Agora tá, você consegue ver o carro? Se você conseguir ver o carro, aí sim você já consegue dar um valor aproximado. Você vai lembrar, nossa, aquele Opala que eu fiz, eu gastei tantos meses nele, trabalhando tantas horas por dia. Quantas horas? Faz as contas, quantas horas você gastou mais ou menos nesse carro. Se você não tem um ato de, você vai começar a dar orçamento por hora agora, né? Você vai começar, não tem uma média, então faz a média ali do que você gastou naqueles carros ali. Quantos meses? Nossa, trabalhei direto dos 2, 3 meses. Trabalhei 200 horas por mês em carro, deu 600 horas. Tá, então, olha, por média ali vai ser umas 700 horas, é o que eu consigo fazer nesse carro, entendeu? Pode ficar mais, pode ficar menos. Vai depender na hora que a gente começar a remover tinta, na hora que a gente abrir os podres, para saber como é que tá lá por dentro. Na hora que você tira a carpete, e aí, chega lá, tá tudo podre. Como é que você vai falar para o cliente? Nossa, não era o que eu esperava. O cliente tem que estar ciente disso, tá certo? No meu caso, como eu faço muito orçamento por e-mail, eu já deixo bem claro para ele, olha, eu calculo em média, eu já tenho uma média aqui do que a gente está fazendo, de quanto a gente vai gastar, mas eu falo para o cliente, ó, a estimativa é tanto, tá? E aí, na hora que a gente começa a conversar, porque primeiro eu faço o orçamento por e-mail, e aí tá o cliente, ah, como é que eu faço e tal, vou mandar o carro. Eu falo, não, então agora eu passo o meu WhatsApp para você e a gente vai conversar. Pessoal, meu WhatsApp é só para isso, tá? Eu não recebo fotos, não faço orçamento por WhatsApp, não recebo foto, não dá para passar, pessoal, orçamento, WhatsApp em rede social. Se você fazer isso, você não trabalha. Seu celular vai tocar direto, pessoal. Ainda mais se você trabalha e você tem um nome na rede social. O, pessoal, já chegou ao ponto de 4 horas da manhã o cara me ligar. Não teve uma época aí que eu pus meu celular. O cara me ligar 4 horas da manhã, fala, ó, olha aqui, ó, um amigo meu não duvida que eu conheço você. Eu não sabia nem quem que era. Tonto, conversando com um amigo dele, ligando para mim. Imagina isso, pessoal. Então não dá, tá, pessoal? Então eu mudei de assunto, mas não dá para fazer o WhatsApp. O WhatsApp é só para depois que a gente foi lá, fechou o orçamento, então quantidade de horas é isso, interessou em fazer? Tá, aí a gente vai e negocia por WhatsApp. Mas o princípio é esse, tá, pessoal? Vai lá, cobra uma quantidade de horas, se você tem uma quantidade maior de carro para trabalhar, combina cada carro uma quantidade de horas, o cliente paga essas horas, você faz, acabou, você manda o relatório, paga mais e você faz mais uma quantidade de horas até terminar o carro, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Deu para entender? Sim, deu, né? Eu acho que foi legal, né, Matheus? Perguntando para o Matheus é leigo,
Então, ele não está na área. Se ele entendeu, dá para vocês entender também, entendeu, pessoal? Ele é da área de filmagem de vídeo, não é da área de funilaria. Então, nessa área de preço, é totalmente leigo. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí. Espero que tenha ajudado o pessoal, tá? Que está querendo trabalhar com restauração e acaba perdendo muito dinheiro. É o que acontece. Tem muita gente desistindo, largando mão de trabalhar com carro antigo porque não consegue dar preço. Pessoal, cliente, infelizmente, é caro, tá? É muito caro para restaurar um carro, pessoal. Restauração é uma coisa, reforma outra. Já tem vídeo aí que eu falei sobre isso, deu polêmica. Restauração é uma coisa, reforma é outra. Restauração, menos de 50, 60 mil, não faz um carro praticamente novo, você não está conseguindo fazer. Você vai gastar mais de 50, 60 mil reais para restauração. Eu estou jogando baixo, pessoal. Se o carro estiver bom, tá? Você vai fazer funilaria e pintura, 60 mil para cima. Se você for mexer com mecânica também, pode ir chegando lá perto de 100 mil reais. Se você tiver que fazer tudo, fazer tapeçaria, vidraçaria, não é barato. Restauração. Reforma é uma outra coisa. Com 10 mil, 15 mil, você faz uma reforma. Restauração é muito caro, tá? Então, fica atento a isso, você que quer restaurar um carro. Pessoal aí que já restaurou um carro sabe que é dor de cabeça. Isso eu tô falando profissional de qualidade, tá, pessoal? Profissional de qualidade. Tenha muito cuidado para quem você vai levar o seu carro e ele te prometer restauração. Se for barato, não é restauração, é reforma. Se eu estiver te cobrando 15 a 20 mil reais, não é restauração, é reforma, tá certo? Foi bem claro, pessoal? Repetir para pôr na cabeça de vocês, tá certo? Então é isso, um abraço para vocês, espero que vocês tenham curtido o vídeo aí. Se curtiu o vídeo, não esquece de dar um joinha. E se não é inscrito, inscreva-se no canal, tá? Vai lá, comenta, assiste, né? Comenta para dar engajamento. E segue a gente também lá no Instagram, pessoal. Lá no Instagram a gente põe uns videozinhos legal também. Tem um TikTok, procura Paulão Funileiro TikTok também. A gente põe algumas coisinhas diferentes do WhatsApp, do Instagram, diferente do Instagram. Então vale a pena ir lá dar uma conferidinha, tá certo? E não esquece, hein, galera? Mão na lata.